com algum problema com relação à imagem. Então, nós vamos iniciar com o áudio e, assim que possível, a gente traz a imagem. Se for necessário, a gente fecha e abre novamente para que a gente possa resolver essa questão. Tudo bem? Mas tem que Então, ver bom um. dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos, alunos, responsáveis, colegas, gestores e comunidade em geral. Em nome da Escola Governador José Fragelli, quero agradecer a presença e a participação de todos, principalmente a sua disponibilidade, Bárbara, que concordou em abordar este tema e contar um pouco da sua experiência para a gente. Bom dia. Bom dia. Eu também quero aproveitar a oportunidade e agradecer ao professor Marcos Prado, que é diretor lá da escola, ao coordenador Cleiton Santana, que é coordenador da escola, e a toda a gestão pela confiança por estar representando a escola agora durante essa mediação, tá? A nossa live hoje tem como tema Medicina na Bolívia, Vivências e Caminhos. E abordará os desafios de fazer uma faculdade no exterior, como procurar os documentos, como ir atrás dessa caminhada, quais os cuidados devemos ter e o que é necessário para tal, dentre outros pontos, claro. Eu lembro que a live no Instagram tem a duração de 60 minutos. A nossa programação não pretende estender mais do que esse tempo, mas caso aconteça uma queda de conexão, nós prontamente abriremos outra live, tá? Para continuar o nosso bate-papo. A todo Major, momento, com licença, sim, desculpa interromper. Vamos tentar no outro. Eu vou desligar de novo e vou tentar no meu celular mesmo. Tá bom? tá ok. Ok, pode Vamos, continuar. então, vamos interromper para a Bárbara conseguir ver se consegue acessar com a imagem. Um minutinho só, tá bom? Enquanto isso, nós sabemos que aí tem alunos também que não são da Arena. Se vocês quiserem deixar nos comentários de que escola vocês são, fiquem à vontade, tá bom? E aos alunos da Arena, quero mais uma vez agradecer a participação. Estamos com muita saudade, tentando aí, nesse período de pandemia, tentar estar mais próximo de vocês, trazendo aí um pouco de conteúdo, especialmente para quem estiver em preparação para o Enem. A gente tem aí nosso canal no YouTube, que a gente montou justamente para conseguir colocar alguns conteúdos para que vocês possam acompanhar e não ficar dependendo apenas dos estudos. Agora sim, com ela. Tudo bem, Bárbara? Tudo. Então, recomeçamos, né? A todo Vamos. momento vocês poderão interagir conosco, mandando perguntas pelo comentário. E lembro que muitas vezes a gente não consegue observar todas, porque tá conversando ali. Mas eu vou fazer o possível para tentar responder todas as perguntas de vocês, tá bom? Os alunos que também tiverem meu WhatsApp podem estar mandando pelo WhatsApp, que eu estou acompanhando aqui pelo computador. Pode demorar um pouquinho o retorno, mas eu vou tentar responder a todos, tá bom? Eu me chamo Major Dias, eu sou professora de basquete na Escola Arena da Educação e estarei mediando essa nossa conversa. Bárbara, eu vou pedir para que você se apresente um pouco e conte um pouco para a gente sobre como foi o seu ensino médio. Tá. Meu nome é Bárbara Lopes dos Santos, eu sou estudante de medicina do 7º semestre aqui na Bolívia, na faculdade Universidade Bárbara, Boliviana. eu vou pedir para Fala você mais falar um alto? pouquinho mais alto, porque está um pouco baixo, tá? Se não é um problema, é outro, mas tá bom. Meu nome é Bárbara Lopes dos Santos, eu sou estudante de medicina do 7º semestre aqui na Bolívia, na Universidade Cristiana da Bolívia, que é a famosa UCBOL. E o meu ensino médio foi particularmente em escola pública. Meu ensino médio foi no Cristino Cortes, em Barra do Garças. Foi normal, tipo, como qualquer escola pública. Então não tem muito o que falar, mas foi bem, eu gostei muito. Foi um aprendizado muito bom, porque eu nunca tinha estudado em escola pública, né? Então, você vê muitas diferenças e eu gostei particularmente muito. Mas isso.
Os 3 anos seus, o primeiro, o segundo e o terceiro ano, os três foram na escola pública, na mesma escola, exato? Sim, sim, foram primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio foram na mesma escola. Certo. Era uma escola de período integral ou era uma escola só de um período? Peraí, repete de novo que eu não te escutei. Ah, sim. Eu perguntei se você fez o ensino médio numa escola de período integral o dia todo ou se foi só Não, meio período. foi só meio período mesmo, era na parte da manhã que eu estudava. Começava às 7, tinha dia que era até meio-dia ou era até às 11h30, mais ou menos, 11h40, é sempre assim. Entende? E quando foi que você decidiu optar para estudar no exterior? Foi depois já no final do terceiro ano ou ficou um tempo ali ainda com cursinho ou decidindo por outra profissão, enfim. Eu tava muito entre. Eu fiz na época teste vocacional, essas coisas que você faz com terapeuta e tudo. Eu fiz. E na época eu gostava muito da área de medicina, da área da saúde, né, em si. Eu tinha muita dúvida entre odonto e medicina. E aí eu sei que na minha cidade tem odonto, né? Mas mesmo assim eu comecei a pesquisar muitas coisas e gostei muito da área da medicina. Eu me interessei muito mais do que odonto. E nisso eu fiquei, depois do meu ensino médio, eu fiquei um ano aí. Eu fiz cursinho na minha cidade, eu fiz cursinho na minha cidade e depois eu consegui pesquisar. Na verdade, eu iria para o Paraguai. Eu estava procurando coisas para ir estudar no Paraguai. Mas eu não tinha muito conhecido e tal, e minha mãe tinha muito medo. E aí eu fui pesquisei, eu tinha um conhecido aqui, um amigo, e eu vim aqui conhecer a cidade, o país, né? E eu gostei muito, e desde aí eu comecei a pesquisar tudo sobre aqui, era a melhor faculdade, como era o processo de documentos, essas coisas tudo. E isso foi mais ou menos em setembro de 2016. E aí eu vim a primeira vez visitar, gostei, comecei a arrumar minhas coisas, já em 2017 eu já vim para cá estudar já. Certo. O curso de medicina é de fato mais procurado na Bolívia, mas Sim, saem alguns estudantes daqui do Brasil para procurarem outro curso que não seja a medicina? sim, eu conheço tem alguns colegas que veio à procura de engenharia petroleira, né, que falam que é mais benéfico, né? E, e também, mas também vem com família, né? Os pais dela veio fazer medicina e ela não queria medicina, ela começou a fazer engenharia petroleira. Muitas pessoas fazem engenharia petroleira aqui ou medicina. Aí eu também conheço brasileiros que moram aqui já há muitos anos, né? Vivem aqui, a vida deles são aqui. E esses que eu conheço fazem odonto, administração, essas coisas. Né? Mas assim, mas a procura principal é medicina. E como que para iniciar o curso superior na Bolívia, tem alguma espécie de processo seletivo? Basicamente, tipo, para falar, tem, mas não é uma coisa assim como é no Brasil, que você é obrigatório, que é tudo certinho. Não tem. Você chega, você vai conhecer a faculdade e eles vão mostrar os processos. Aí tudo, ele vai mostrar o que você precisa ter e você vai adentrar. Você vai fazer tipo um questionáriozinho, mas não é um questionário que vai qualificar você de entrar na faculdade. É só um questionário simples para você responder e você vai entrar na faculdade. Pelo menos a Entendi, minha foi assim. entendi. As faculdades são particulares aí, certo? Sim, Os valores, eles ficam mais baratos que as faculdades aqui do Brasil? 70%. 70% bem mais em conta. Aqui a maioria das faculdades são particulares. Aqui tem uma pública, que é a Gabriel. Que essa você precisa fazer o vestibular para você passar. Que é a pública daqui. Você faz o vestibular bonitinho, como no Brasil, e aí você entra.
Mas a maioria aqui é particular. E é 70% o valor mais barato do que no Brasil, né? É uma diferença muito exorbitante, eu pelo menos acho. Ah, sim. Em que moeda que é o pagamento, que é a cobrança dessa mensalidade? É em dólar ou é na moeda local, que é o boliviano, isso? Então, aqui a moeda que gira é o dólar, né? Então, aqui o dólar é predominante. Mas a moeda daqui mesmo é boliviana. É, eu acho que eu tenho um aqui. É assim, esse aqui é de 20. É uma moeda boliviana. É daqui. Mas você paga tudo em boliviano, mas se você tiver dólar também não tem nenhum problema. Mas Uhum. a maioria das pessoas é porque aqui normalmente é assim, eles falam um valor em dólar. Por exemplo, você quer comprar alguma coisa, ele vai te falar o valor em dólar. E aí você converte para boliviano e aí você paga. É assim. Mas é essa moeda, é dólar e boliviano aqui. Sim. E a faculdade, ela cobra o valor da mensalidade da faculdade, ele é indexado em dólar ou em boliviano? Em bolivianos, mas aí fica a seu critério como você quer pagar a faculdade, né? A maneira Uhum. melhor que você acha. Se é em dólar ou se é em boliviano, aí fica a seu critério. Uhum. Então, mesmo com essa subida altíssima do dólar, como o valor é 70%, relativamente 70% mais barato que no Brasil, ainda assim fica mais em conta do que fazer uma faculdade no Brasil, hoje, com o dólar alto como está. Sim, é porque aqui o dólar ele não muda. Ele sempre permanece, tipo, nos outros países ele tem a variação. Aqui na Bolívia não. Aqui o valor do dólar é o mesmo. Ele não muda. Agora que esses tempos não sei muito bem, não sei, não tenho propriedade muito para falar, mas falaram, mencionaram de que iria ter mudanças no valor do dólar aqui. Depois de tudo que aconteceu aqui, né? Falaram que ia ter um, uma mudança no dólar. Mas o dólar aqui, sempre, desde quando eu cheguei, o dólar aqui vale, se eu puder falar o valor, é 7 bolivianos. De 6,95 a 7 bolivianos é o dólar, um dólar aqui. Então, sempre manteve esse valor. Então, era ruim, por exemplo, para quem recebe de fora, né, de outros países, que dá aquela diferença que você tem que trocar. Mas aqui sempre manteve esse preço, nunca caiu até agora. Entendi. E a escola, a escolha da faculdade, especialmente para quem vai estudar no exterior, longe da família, é sempre muito tensa, né? E muito importante. Você estuda em qual universidade? Você já falou, mas eu gostaria que você repetisse para a gente. Eu estudo na UCEBOL, é a Universidade Cristiana da Bolívia. Sim. E Aqui é na Sexto Anilho, vamos se dizer, é o que o povo chama de fazendinha, mas não é uma fazendinha mais. entendi. Você mora em que cidade da Bolívia, Bárbara? Eu moro em Santa Cruz de la Sierra. Uma chamam aqui de uma das capitais, né? Uhum. Não, porque falam que é La Paz, mas aqui também é o que tem muito movimento de dinheiro. Então também chamam aqui de uma capital, uma segunda capital. Sim, entendi. Você conhece outras faculdades da Bolívia aqui? O pessoal costuma procurar bastante? Oi, desculpa, repete. Não escutei. Alguma outra faculdade na Bolívia que o brasileiro procura bastante, além da UCEBOL? Aqui tem muito, tipo, vou te falar as que eu lembro, eu vou lembrar agora. Aqui tem a UCEBOL, tem a UDABOL, tem a Unifrance, tem a Gabriel, eu me lembro e tem a Ecológica. São sempre, todas essas que eu falei. A Gabriel tem poucos brasileiros, mas as outras têm muitos brasileiros. Muitos. Todas elas É têm predominante. medicina ou não necessariamente? Não tem só medicina, tem outros cursos também, mas é predominante a faculdade de medicina. Entendi. A UCEBOL recebe muitos brasileiros também? Sim, por média, na época que eu cheguei, o meu primeiro semestre, foram na faixa de 1.000 a 2.000 brasileiros. Eu acho que foi cerca, assim, mais ou menos. Eu não tenho
o valor certo de pessoas, mas foi entre 1.000 e 1.500 ou foi 2.000, algo assim. É sempre assim, muito movimentado. Entende? Isso só na minha Quando, faculdade, não sei nas outras. entende? Quando você decide estudar no exterior, você junto com a sua família, quais os documentos que você tem que organizar para poder ir? Por cima, né? Que para lembrar tudo. Isso, eu não vou lembrar tudo, mas é porque assim, mudou algumas coisas aqui depois de eu ter ajeitado todos os meus documentos. Agora temos o apostilamento, porque antes tinha todo um processo, né? Você tinha que levar no Itamaraty, primeiro você tinha que levar no fórum para carimbar todos os documentos, autenticar, né, na verdade. Aí depois tinha que ir no Itamaraty, tinha que ir no consulado boliviano, brasileiro, um monte de coisa. Hoje eles simplificaram um pouco mais e fizeram um apostilamento, que é meio que, eu não vou saber muito bem, mas é mais ou menos assim, pelo que eu entendi. O apostilamento, você arruma todos os seus documentos, que é certidão de nascimento, histórico escolar, certificado de conclusão, sua identidade. E você vai ter todos esses documentos e você vai fazer um apostilamento, que é no... Desculpa o caminhão, não sei se vocês estão escutando, o caminhão passando. E nesse apostilamento são cartórios específicos que fazem... que dão autorização, é um selo, né, que dão. Eu não vou saber a palavra, autenticar, eu acho que é mais ou menos isso. Os documentos para você poder vir para cá, né? É assim. Aí depois que chega aqui, aí você vai ter todo esse processo de conversar na faculdade, olhar tudo, para você saber mais ou menos específico quais são os documentos. Sim. Eu vi que tem uma pergunta do professor Flávio ali nos comentários. Eu vou guardar ela para daqui a pouquinho, porque eu vou chegar lá, tá certo? Eu queria saber de você se é necessário algum intermediador para resolver a questão da documentação ou se o próprio estudante com a família consegue fazer isso tudo sozinho. Vou falar sobre mim. Eu fiz tudo. Minha mãe também. Eu não sozinha, minha mãe também. A gente arrumou todos os documentos necessários. Na época a gente tinha parentes, a gente tem parentes em Brasília, então a gente tinha mandado os documentos e eles levaram para arrumar tudo. E aí deu certo, mas tem pessoas aqui que fazem todo esse processo para você. Você só entrega os seus documentos, você entrega uma autorização dando poder à pessoa e tudo, e ela resolve te dar os documentos certinho, do mesmo jeito. Mas o apostilamento é muito mais fácil, porque você encontra na sua própria cidade, é no cartório mesmo, que é autorizado, então é muito mais prático. Então, aí é a escolha da pessoa, se ela quer pagar alguém para fazer todo esse processo ou se ela mesma quer fazer. Aí fica a critério. Tem necessidade de algum visto estudantil ou para poder ficar por aí? Sim, precisa. Porque, assim, quando você entra no país, você tem aqui, pelo menos, você ganha um visto de 90 dias, né? Para você ficar aqui, de passeio, né? De visita. E aí, nisso, é o tempo que você tem para vir, ou você já vem com esses documentos prontos, ou tempo para você arrumar esses documentos. Aí, você arrumando esses documentos, você vai dar entrada no seu visto estudantil aqui, né? Você vai arrumar todos os seus documentos para você dar entrada no seu visto de 2 anos, não é o permanente, mas é o de 2 anos, para você ficar, que é o provisório, né? Aí depois de 2 anos, quando você estiver terminando os 2 anos, você vai dar entrada no seu permanente, como estudante também. Você está aqui morando, estudando, então você tem que deixar isso bem claro. É todo um processo burocrático, né? De imigração, de documento, essas coisas. Entende? Como que você vive na Bolívia? Você vive sozinha ou divide com alguém em casa? Eu já vivi um pouco de cada. Eu já morei morávamos em 6 numa casa quando eu cheguei. Depois eu fui morar sozinha, morei 1 ano sozinha.
Depois eu fui morar com mais 2 amigos meus, não deram certo. Vim morar sozinha de novo e agora eu tô morando com uma amiga minha, de novo. É uma coisa assim muito mista. Então eu já morei, cheguei aqui morando com várias pessoas, né? Praticamente era uma família. E depois eu fui morar sozinha. Então eu já experimentei um pouco de cada. E os alunos, quando eles chegam aí, eles conseguem se comunicar bem quando chegam, mesmo não sendo fluentes em espanhol? Essa é a pergunta do professor Flávio. Isso você sempre me perguntou, né, Major? Mas sim, normal. Eu cheguei aqui, eu não sabia muito espanhol. Nem ainda não sei, eu não sou uma expert no espanhol. Aqui, na verdade, não falo muito espanhol. A língua daqui é castelhano, né? É espanhol, mas tem algumas mudanças em no vocabulário e tal. Mas é bem tranquilo. Tipo, às vezes eu consigo conversar, eu entendo muito. Eu entendo com muita facilidade. Isso eu entendo muito. Só quando falam muito, muito, muito rápido, aí eu falo, calma, deixa eu entender aqui, repete de novo. Aí. Mas é muito tranquilo, só no meu falar que eu ainda não sou, porque a minha convivência é muito com brasileiros, né? Não é muito com bolivianos. Mas quando é necessário falar um portunhol, eu dou uma. Principalmente a apresentação de trabalho, né? Ultimamente, agora, esses últimos tempos, os professores estavam exigindo muito, né? Que a gente apresentasse em espanhol, tudo, porque querendo ou não, tem o grado, né? E o grado é em espanhol, você tem que saber espanhol. O internato, se você for fazer aqui, você tem que saber espanhol, porque você vai lidar com. Porque aqui as pessoas falam de colhas e de cambas. Colhas são os que nasceram aqui, são de origem aqui. E os cambas são pessoas que vieram, se migraram para cá e misturou com os colhas e viraram cambas. É uma coisa assim, uma coisa assim meio bagunçada. Então, e os colhas falam muito rápidos aqui, eles e você tem que entender. E aí, às vezes, eu fico meio assustada. Mas é muito tranquilo. A maioria, 99, vamos dizer, 99 não, 90% das pessoas, dos brasileiros que vêm para cá, não sabem falar espanhol. 10% eu vou colocar que sabe, fez pelo menos um curso de espanhol, assim, básico, algo do tipo, para estar estudando, para vir para cá. Mas não tem essa assim, é muito bom. Você tá aprendendo uma nova língua. Então aí fica a seu critério. Inclusive, ele complementa até a pergunta dele sobre a linguagem técnica da faculdade, se é simples para entender ou é necessário ali de uma Então, isso aí eu ajudinha. também tinha muito medo no primeiro semestre. Eu não lembro se eu tinha te falado, mas eu tinha um pouco de medo. Falava, gente, como eu vou entender o que o professor está falando? Ainda mais aulas de medicina, que é muito mais complicada. Alguns nomes mudam aqui, outros não. Então eu ficava olhando, mas foi bem tranquilo. Os professores entendem português. E eles também, às vezes, quando eles explicam, por exemplo, se vocês não estiverem entendendo, vocês me pedem, eu paro e eu faço de novo, eu explico de novo. Então, a aula em si é em espanhol, mas se você É, precisar, ele fala alguma coisa em português, até por conta da quantidade de brasileiros do curso. Isso sim, e português eles não falam, eles falam portunhol, entendeu? Básicos. Mas você entende super bem, eu não sei se foi a minha facilidade, mas eu entendi super bem. Eles falam muito devagar, eles têm a calma, porque a maioria é brasileiro. Se você entrar na sala, tipo, são 50 alunos, 10 é bolivianos, o restante é brasileiros, são brasileiros. Não vou colocar 10 assim, porque, né, eu não sei a quantidade certa, mas, por exemplo, nas turmas que eu pegava eram 5, 6, 7, 10, era assim. Então, tinha que falar espanhol. A gente está no país deles, então a gente tem que a gente que tem que se adaptar, não eles a nós. Mas é super tranquilo em questão às matérias, eles explicam super bem, tranquilo, vocês vão entender tudo. Então,
É bem básico. Eu também tinha esse medo no início quando eu vim pra cá, mas é super tranquilo. O pessoal pergunta muito também com relação à comida. É muito diferente da nossa? A cultura, né, é muito diferente daqui, ou de lá, do Brasil, na verdade. É diferente. É, tem coisas, tem culturas aqui que a gente nem imagina. Comidas típicas daqui que é totalmente diferente. Tem um, eu não vou lembrar qual que é o nome mesmo, depois eu pergunto. Tem um chimacoco, que é um suco de coco aqui, que é muito gostoso. É coco mesmo, assim, vem, é muito uma delícia. Tem também um suco que é com pêssego, que eu esqueci o nome que fala. Mas tem muitas coisas. Tem sopa de mani, que é sopa de amendoim. É coisa assim, é cultura daqui. A roupa deles é diferente do Brasil. A gente anda totalmente diferente do que os colhas andam aqui. As mulheres têm uma saia rodada, tranças, cabelos longos, lindos, que eu fico assim impressionada como os cabelos delas são muito bonitos, grandes, pretinhos, lisinhos, trançados, elas de vestidinho, todas arrumadas, parecendo bonequinha. É assim, é a cultura daqui deles. Então, aí cabe você escolher se você quer experimentar essa cultura ou se você não. Então, aí fica a seu critério, mas é uma cultura diferente, né? É um país diferente. Então tem cada um tem seus costumes, essas coisas. O Flávio está colocando ali cholas, que se diz, eu não Hã? está colocando um comentário lá nos comentários aí, o professor Flávio. Cholas, que se diz, acho que de alguma coisa que você comentou. Não. Chulas, não, nunca escutei, não. Não vou, não sei. Mas o suco com. Peraí, com licença, qual que era o nome do suco? Mocotico, Talvez é o tenha suco sido algum de prato que pêssego. você deve ter comentado que ele falou o nome, talvez. É, não, esse cholas eu nunca escutei, não. É sumo? Não, chola aqui tem outro nome, mas porque a minha amiga me falou que ela vive aqui mais muito tempo. Então ela falou que cholos não é é uma palavra vulgar. Tem muitas coisas, é porque É, aqui falam muito as gírias daqui. O que pega não é nem o o espanhol, é nome a que se dá às gíria. mulheres nativas. Não, aqui nativa aqui chamam colha. É colha. Ah, Cholha, é deve ser eu colha que que não a gente soube fala. falar. É colha. É porque aqui todos, se você conversar com colha, eles falam sobre colha. Colha. Colha é a mulher típica aqui, que é trançada, de sainha rodada, bem rodada, baixinha, moreninha, de cabelo grande, trançado, de chapéuzinho. Esses são os colhas. Aqui eu sempre escutei o nome colhas, né? Pode Eu ser, não sei lá, sei a forma de se escrever que às vezes eu falei errado. talvez, pode ser isso, porque aqui eu sempre escutei isso. Tem os colhas e tem os cambas. Os cambas é como andam igual a gente no Brasil, arrumadinho, assim, soltinho e tal. Os colhas não, eles sempre andam dessa mesma forma. Saia, cabelo trançado, arrumadinho, é sempre assim. É melhor para E é explicar. fácil encontrar restaurante de comida brasileira por aí? Sim, muito fácil. Aqui na região tem restaurantes brasileiros, vários, muitos. Ahn, Aqui na região onde eu moro, da Ucebol, tem muito restaurante brasileiro. Tem uns 3, 4, 5 restaurantes brasileiros. Fora isso, tem muitas coisas aqui, porque brasileiro, né, inventa muita coisa. Então tem Verdade. pizzaria, tem sanduíche, tem churrasco, tem tudo, tudo. E os bolivianos particularmente adoram, né? Então tem muitos brasileiros aqui. Tem pagode, o pagode aqui é um restaurante que tem é brasileiro, é a comida brasileira aqui. É verdade. Então tem muito isso, não, você não vai ter dificuldade. Entendi. Para quem já iniciou ou concluiu algum curso aqui no Brasil, vamos dizer enfermagem, por exemplo, ele consegue aproveitar algumas matérias quando entra aí na faculdade? Então eu vou pesquisar sobre isso daí que você tinha me perguntado. Então, que eu não sabia.
Mas eu perguntei para uma colega minha e aqui na UCBOL não faz o aproveitamento de matérias. Covalidação de matérias. Melhor. E eu fiquei sabendo, né? Eu pesquisei, a única faculdade que faz essa covalidação de matérias é a UDABOL, que faz essa convalidação de matérias. A minha faculdade não faz, não aceita. Entendi. É a única que eu sei. E se a gente pensar no contrário? Eu iniciei o curso na Bolívia, mas continuei fazendo o Enem todos os anos. E de repente eu passei e resolvi voltar para ficar perto da minha família, enfim, aquela coisa toda. Eu consigo aproveitar matérias que eu fiz aí, aqui nas faculdades do Brasil? Isso aí eu não sei te dizer, mas tipo, em questão de transferência. Se você fez uma prova de transferência externa, né, que é o que muitas pessoas dizem, é transferência externa. Então, se você fez uma prova, um vestibular de transferência externa, você pode fazer transferência normal. Você vai utilizar, você vai voltar, eu acho que um semestre, dois, depende da faculdade que você vai. Você vai ter o aproveitamento de matérias. Isso é a transferência que eu conheço. Agora, de começar do zero no Brasil e aproveitar matérias, eu acho que não. Eu acho que isso não tem propriedade, mas eu acho que não dá certo. Mas em questão da transferência, se você fez a prova de transferência, você passou para o semestre que você fez a prova, então você só vai pegar seus documentos, arrumar seus documentos aqui e vai levar para a faculdade. E vai aproveitar. É assim que eu conheço, né? O Otávio está contribuindo com a gente, dizendo que dependendo da faculdade, consegue sim. É, Só que assim, vou ser muito honesta, eu tive esse detalhe de transferência de faculdade por meio de vestibular. Eu tinha feito 7 semestres de educação física pela UFMT e não consegui transferência interna, transferência externa da UFMT para a Unemat, mas eu queria concluir o meu curso, eu tinha que mudar de cidade. Então, eu fiz o Enem, passei no Enem para a faculdade da Unemat e depois pedi aproveitamento de estudos da UFMT para a Unemat. Como eu tinha feito muita parte do curso, eu tinha feito 7 semestres, a minha transferência demorou muito tempo. Eles aproveitaram muitas matérias, mas demorou muito tempo. Demorou, eu lembro que foi um semestre inteiro para eles darem conta de adequar a minha grade com a grade do curso da faculdade que eu tinha escolhido. Então, assim, é interessante que os alunos entendam que existem formas, mas é extremamente político, não é a palavra. É extremamente cansativo, porque envolve as questões administrativas da faculdade. Então, às vezes, isso não vai ser um processo assim. Eu saí da Bolívia, vim para o Brasil e já vou começar a estudar no quarto ano. Não, Não. não é. Na verdade, às vezes você vai ter que estudar no primeiro ano ali até que se resolva essa questão do conteúdo encaixando certinho na grade, então às vezes você vai ficar 6 meses na expectativa para depois sim conseguir continuar os estudos, né? Se for pensar Não, mais ou menos da mesma forma. isso, aqui, tipo, você tem transferência, você consegue transferência para o Brasil. Só que é todo um processo burocrático, não é uma coisa fácil, igual você disse, demora. Porque até a faculdade olhar todos os seus documentos, porque não são poucos, e tem que traduzir, tem todo um processo para você mandar para o Brasil. Você tem que traduzir documento, você tem que mandar para lá, olhar, se tiver errado, tem que mandar de volta. Tem todo esse processo. Tem como você transferir, você pode. Agora, isso que você falou de você começar aqui e aí você fazer um vestibular do zero para começar tudo de novo, isso eu não tenho, eu não sei. Mas em questão, por exemplo, eu estou no sétimo semestre. Se eu quiser transferir, eu posso fazer um vestibular de transferência, que tem muitos no Brasil. Você faz o vestibular, se tiver a vaga, se você passar, você tiver com os documentos, você vai, tranquilo, não tem. Você só tem que saber que essa parte burocrática, né, é complicada, é mais difícil, é mais demorada. Mas tem como. Eu conheço vários brasileiros que transferiram para o Brasil, né? É. Então Quero não é aproveitar para difícil, mandar um mas. abraço. Quero aproveitar para mandar um abraço para a professora Rita, que está nos acompanhando, professora de ginástica rítmica da escola. Bárbara, quanto tempo dura o curso de medicina aí? Aqui são 5 anos de faculdade, 1 ano de internato, 3 meses de província
E o grado, né? Que é a prova, é uma prova prática de para você pegar a sua carteirinha, né? Aqui, como é que fala? Como fala, Flu? Eu não vou lembrar. Mas é um documento daqui para você trabalhar aqui, porque aí você será um médico aqui na Bolívia. Então é todo um processo. Então a faculdade é 5 anos, 1 ano de internato, são 6 anos, e 3 meses de província. Então são 6 anos e 3 meses, né? Que tem. E por último, depois de tudo, você vai marcar o seu grado, que é uma bancada com médicos profissionais, especializados, e vão fazer perguntas. Pelo que eu sei, assim, são perguntas, você tem que estudar para o grado, né? Porque como se fosse um revalida, né? Vamos se dizer. Como se fosse um revalida e aí você entra lá dentro e os professores vão começar a te fazer perguntas e você tem que responder. E aí vai sair a sua nota para ver se você passou. E aí você ganha o seu documento. É assim. Entendi. E para manter as obrigações da justiça eleitoral, daqui a pouco a gente vai tocar também no assunto do Revalida, que é uma coisa que é interessante para todo mundo, né? Mas eu queria saber você, assim, para manter suas obrigações com a justiça eleitoral, vez que o período de eleições acontece num período de aula e às vezes por questão financeira é melhor não vir votar, né? Como que o aluno procede nesse caso? Olha, eu justifico, né? É a única maneira, eu justificar. E é a multa, né? Às vezes, quando você esquece algo do tipo, tem a multa, né? Mas você justifica. É a única maneira. Porque, querendo ou não, o país sabe que você não tá morando lá, né? Mas tem como você votar daqui também. Tem pessoas que transferiram o título eleitoral pro consulado brasileiro aqui na Bolívia. E aí fica a seu critério, se você quiser transferir seu título de eleitor para cá, ou você justificar e fica a critério das pessoas, né? Se eu quiser vir, né? Vou usar o exemplo da eleição, mas na verdade, para qualquer país que eu quiser vir, quais são as formas mais usuais para vir de viagem Bolívia-Brasil? Tem muitas pessoas que vão falar, tipo, você tá falando de eleição, mas eu vou falar, tipo, pessoas que vão para fazer o Enem, que moram aqui e vão fazer o Enem. As pessoas, elas pegam um ônibus daqui a Corumbá, né? E dá saída, entrada, toda burocracia e fazem a prova lá, né? Tudo bonitinho e tal. Eu acho que em questão das eleições também é assim. Eu acho que o pessoal vai para Corumbá, dá saída, bonito, ou justifica, ou transferir o título de eleitor para lá. Aí eu não sei muito, porque eu nunca fiz, então eu não sei. Gente, sabe me dizer se tem, hoje, atualmente, se tem voo Cuiabá, Bolívia, no caso Santa Sim, Cruz, né, que é onde você mora? sim, ano passado eu fiz, né? Eu não viajo de avião, eu vou sempre de ônibus, né? Mas tem avião aqui para São Paulo, para Maranhão, para Piauí, para Rondônia, tem para tudo quanto é lugar. Isso é normal, é voo internacional, tem. E tem muitas pessoas que pegam ônibus aqui, daqui para Corumbá, da saída normal, e pegam um avião em Corumbá para a cidade. Muitas pessoas fazem isso. Entendi. Para você voltar para o Brasil por via terrestre, o pessoal usa bastante Corumbá e Cáceres. Isso também teria Isso, uma saída por ali, né? sim. Muitas pessoas vão por Corumbá, que pega São Paulo, Minas, Goiânia e por aí. E muitas pegam Cáceres, né? Eu sou uma dessas que pega Cáceres porque é mais viável para mim. O caminho não é um dos melhores, mas é normal, é tranquilo. Dá para aguentar, dá para ir. Então, são esses dois meios ou avião, né? Uhum. São sempre esses métodos. É mais burocrático a viagem Brasil-Bolívia ou a viagem Bolívia-Brasil? Ou tanto faz em termos de burocracia para entrada e saída? Eu não vejo diferença. Para mim é sempre a mesma coisa. Então, por, para mim não é diferente, porque do mesmo modo para Brasil e Bolívia você tem que
da entrada nos documentos, tudo bonitinho. Só que, tipo, na vinda pra cá é um pouco mais tensa, né? Que você vem com as suas coisas, né? Às vezes você traz algumas coisas a mais. Mas a volta é sempre a melhor, né? Porque você tá vindo embora, né? É sempre a melhor. Tá com saudade da família, nem liga pra burocracia da viagem, né? Ah, Essa é a verdade. tem, né? Não tenho esse problema, então. Mas aí, por exemplo, quando você chega, tanto na Bolívia quanto no Brasil, tem que passar por questões de alfândega, né? É importante as pessoas terem essa noção. Não é simplesmente uma viagem de ônibus. Eu não estou indo Não. é, em Goiânia e voltando, na verdade, né? Eu tenho uma questão burocrática para avisar o meu país que eu estou ou saindo ou retornando para ele, né? Você tem que. Vamos lá. Quando eu pego daqui para Cáceres, eu pego daqui de Santa Cruz a São Matias, que é a divisa de Cáceres, de Brasil e Bolívia, é São Matias. Eu fico em São Matias, eu pego um táxi, aí eu tenho que dar saída na Bolívia, eu pago, né, para dar saída, tenho que pagar, e dou entrada no Brasil, na Polícia Federal, normal. Depois disso, eu vou procurar um ônibus para mim chegar até a cidade, que aí eu vou até Cáceres, né, que é mais ou menos uns 1 hora e 45 minutos de Santa Matias a Cáceres. Normalmente tem uma mulher, a taxista tá me esperando, né, que é de confiança minha já, e ela me busca, a gente faz todo esse trajeto e ela me deixa na rodoviária já com o ônibus para me pegar, né, o que tiver disponível mais rápido para mim chegar na minha casa mais rápido. Então é assim, é essa parte burocrática, né? Você tem que dar entrada, tem que dar saída e você tem que ir nas casas de câmbio, né? Fazer a troca do dinheiro, que aqui é legal, né? Então aqui tem a casas de câmbio que você vai trocar o seu dinheiro de boliviano para real ou de real para boliviano. É assim. Entende? E também é uma questão que a família tem que estar atenta, né? Porque para mandar o dinheiro para você, não é simplesmente ir no banco, fazer um depósito na conta, não é tão simples assim às vezes, né? Tem Não, uma situação delicada que a família tem que estar atenta, certo? isso é bastante importante até mencionar, porque não é assim. Aqui tem casas de câmbio, né, que faz que cambia as moedas, você pode pegar seu dinheiro em real no banco, porque aqui tem Banco do Brasil também. Aqui tem Banco do Brasil. Não sei como que é muita parte, mas também tem outros meios de você enviar o dinheiro. Um desses é pelo Banco Ganadeiro, que você pode depositar por qualquer banco. Se eu não me engano, Banco Bradesco, Brasil, ou esses daqui, os que tem no Brasil. E você pode transferir para esse banco daqui, que é o Banco Ganadeiro, né? Que eles fizeram uma sociedade, algo do tipo, não lembro muito bem. E aí você pode depositar esse dinheiro aqui, você vai receber no banco daqui. E outra forma também é pelo Western Union, que, que tem, por exemplo, na minha mãe manda para mim que tem o Western Union no Brasil, no Móveis Gazin. É um banco que também trans, é, é, deposita dinheiro para vários lugares do país, vários países. França, Europa, tudo. Aí você manda por esse meio também. Aí fica qual é melhor, qual é mais viável para a pessoa, né? Então aí fica a critério de cada um. Entendi. Mas tem várias formas de você conseguir o dinheiro. Então, é tranquilo em questão a isso também. Bom, como você sabe, a nossa escola ela é vocacionada ao esporte, né? Então, eu Sim. queria que você contasse para gente se as universidades bolivianas existe esporte universitário e mais ou menos como funciona. Então, esse é um outro fato que você tinha me perguntado e eu não sabia responder. Eu fui pesquisar sobre isso aqui. Aqui tem uma faculdade que é a Udabol. A Udabol faz essa seleção. Mas é um campeonato, você faz uma seleção, tem um mini campeonato, mais ou menos, e ele vai escolher os melhores dos melhores, melhores dos melhores. É assim, uma parte bem chatinha, né? E aí você vai conseguir. Às vezes você consegue, normalmente é 100% a bolsa, se eu não me engano. Mas é a única que faz é o da Bom. Ah, então, por exemplo, essa universidade que você está falando, essa que você falou agora, ela inclusive dá bolsa parcial, enfim, para os atletas, então.
Sim, mas é uma parte toda, uma parte burocrática. Você tinha falado daquela vez que você me comentou, acho que no Max, de uma menina que tinha ido, né, 100% da bolsa. Então, aqui às vezes não é 100%. Aqui é uma parte, eles são Uhum. bem chatinhos em questão a isso aqui. É, é toda uma parte burocrática, eles vão olhar tudo, é o campeonato, se eles verem mesmo que vale muito a pena, não sei o que, não sei o que, são muito, né? Aí eles dão as bolsas, né? Aí eles dão 50, 100%, mas você vai viver, né, na função disso, né? Você tem que ser um Uhum. bom jogador, um bom atleta para você continuar com a sua bolsa. Você tem que aí se dedicar aos estudos e se dedicar ao time. Tem que lembrar sempre que Sim, a responsabilidade é dobrada nesse caso. Praticamente é isso, como se fosse o seu emprego, né? Manter o isso. time da faculdade bem para que você consiga manter sua bolsa e concluir seu estudo. É bem isso aí. Aí é a É única faculdade que eu consegui que é a que tem aqui. É essa daqui, é o da Bol. coisa boa, né? Eu lembro que eu comentei sobre essa menina com você, mas eu ainda não consegui verificar se é Bolívia ou se é Paraguai. É Paraguai. É a Paraguai, menina né? ela É. foi para. Tem muitas pessoas na minha cidade que foram para o Paraguai porque conseguiram a bolsa para ser. São atletas e estão, né, tendo lá. Ela é atleta de handball e aí conseguiu, pelo handball que ela apresenta, uma bolsa para estudar lá. Então ela Ah, está igual você me conseguindo aí, perguntou conseguiu. também, eu não sei se tá aí na pergunta, eu esqueci, não vou lembrar, é que você tinha perguntado sobre atléticas aqui, essas coisas. Aqui não tem atlética. Aqui é uma coisa que Hum, não tem. Não, pelo menos assim, quando eu cheguei, falavam, né, que antigamente tinha as atléticas, tinha aquele processo igual tem aí na UF, de você entrar a semana do aluno, não sei o que, não sei o que. Só que não tem mais. Não tem mais. hum, Parece que deu problema, não sei o que, que tinha acontecido. Mas que agora não tem. É diferente. No Paraguai tem muitas atléticas nas faculdades, aqui não tem. entendi. Aqui cada um é sua turma, acabou. Não tem atlética nem nada. Se você quiser fazer, você monta, mas você não tem o apoio assim da faculdade. Eu acho que é mais assim. Entendi. Como que funciona o curso aí? Ele é integral, ele é só um período, ou tem aulas, tipo, tem dia que tem aula o dia todo e tem dia que não tem? Assim, na minha faculdade, o primeiro semestre você não escolhe as suas matérias, nem a turma, nem professor, nem nada. A faculdade vai te dar o seu horário e as suas matérias e tudo bonitinho. Já no segundo, do segundo em diante, você monta o seu horário. Como assim, tem tantos grupos abertos, você vai na sala de inscrição, você vai sentar, né? E vai fazer todo o seu, os seus horários. No grupo, são vários grupos aqui, na época que eu cheguei, era do grupo A ao K, era o alfabeto, às vezes fechava o alfabeto normal, né? Então você escolhe a sua turma. Você, por exemplo, pode pegar fisiologia no grupo A, pegar endócrino no grupo. Não, fisiologia, o que mais? Parásito, você pode. Aí você escolhe o grupo que você quer, né? Porque eu não vou lembrar a ordem certinho de cada semestre que é aqui. Mas aí você escolhe a turma que você quiser. Se você quiser ficar só na turma A, então você vai montar seu horário só na turma A. Aí você quer misturar para ficar melhor, porque tem gente que trabalha aqui, né? Que eu acho que você vai me perguntar isso. Então, tem pessoas que trabalham, então elas montam o horário como fica melhor para elas, né? Então, aí fica a seu critério. Mas são integrais, porque obviamente é muito raro você conseguir o horário só na parte da tarde ou só na parte da manhã. É bem complicado, ainda mais com as práticas, que depois do quinto semestre você já começa a ter prática em hospital. Então, aí fica meio complicado, que o horário às vezes muda, o professor às vezes muda o horário, então aí você tem que se adaptar. Então é meio complicadinho, mas cada um monta o seu horário que fica melhor para você. Como você falou, já seria a minha próxima pergunta, né? Então, se a pessoa tem uma questão financeira
não tão favorável para ser mantida aí sozinha pelos pais, ela pode tentar trabalhar, só que aí, no caso, teria que procurar um emprego de um prestador de serviços, enfim, um emprego que não seja fixo em horários, né? Que consiga ter essa flexibilidade para ela conseguir atuar, tanto sem desmerecer a faculdade que tem que manter o nível, mas conseguir ganhar um dinheiro para ajudar a se manter também, então. Sim, a faculdade aqui na UCBOL, ela também dá. É um emprego, né? Você trabalha para a faculdade, você ganha desconto, você recebe. Eu não sei disso, mas certo, então eu não vou falar. Mas tem, a faculdade ela dá, né, um emprego e tal. Eu não sei como que fica decidido, mas também tem pessoas que trabalham em restaurantes aqui, que vendem coisas, tem pizzaria à noite. Então aí a pessoa tem muitas pessoas aqui que não têm condições. Vou te interromper que a gente vai cair, tá? Que deu 60 minutos. Eu vou reabrir e a gente continua, tá bom? Ok. Pessoal, acompanha. A gente vai cair porque já deu 60 minutos, mas a gente vai abrir outra para poder